Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concursos. E você, com certeza, vai ser mais um dos campeões que nós estamos preparando por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo, meu campeão, minha campeã. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico e de matemática. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre capitalização simples, matemática financeira, capitalização simples, mais especificamente sobre juros simples, ok? Vem comigo, galera, para a gente dar início nessa aula aí. Então vamos lá, falando o que a gente vai estudar nessa aula. Nós vamos estudar, conceituar juros simples, né? Entender como que é o papel do dinheiro no tempo, né? Como que o dinheiro se desenvolve no decorrer do tempo. Nós vamos calcular montante, vamos calcular capital, vamos calcular taxa, tempo, que são todos itens associados aos juros simples. Vamos entender o que é uma taxa equivalente, o que é uma taxa proporcional, taxa média e prazo médio. E vamos resolver aí alguns probleminhas, alguns exemplos com relação a esses assuntos que nós iremos tratar, ok? E no segundo momento, nós iremos fazer uma bateria de exercícios sobre esse assunto aqui, obviamente depois que a gente trabalhar toda a parte conceitual, que é importante que você saiba. Tranquilo, galera? Então vamos lá falar sobre aí regimes de capitalização. Bom, veja bem. Os critérios de capitalização demonstram como os juros são transformados e sucessivamente incorporados ao capital no decorrer do tempo. Então, você vai fazer uma aplicação, você vai pegar um dinheiro emprestado, esse dinheiro ele vai ser devolvido ou vai ser resgatado depois de um certo período, depois de um certo tempo. Então, como é o comportamento desse dinheiro no decorrer desse período, no decorrer desse tempo? Esse valor, esse dinheiro, ele tem que ser corrigido. Ele não pode simplesmente ser tratado da mesma forma depois de um certo período de tempo. Então tem que haver uma correção monetária, ok? Seria como eu pegar R$100 com você, chegar e falar bem assim, ó, me empresta R$100 aí. Aí eu vou te devolver daqui a um ano R$100, tá bom para você? Obviamente que não, né, gente? Esses R$100 daqui a um ano, ele não vai ter o mesmo poder de compra que ele tem hoje. Hoje, com R$100, você vai comprar X, Y e Z. Daqui a um ano, com R$100, você só vai comprar o X e o Y. O Z já não vai dar mais para comprar, né? Porque tem uma inflação nesse período, os preços aumentam e esse dinheiro, esse valor R$100 já não vai ter tanto valor daqui a um ano como ele tem hoje, né? Aliás, hoje já não tem muito, né? Mas imagina daqui a um ano. Mas enfim, então todo capital, seja ele empregado, aplicado ou emprestado, ele tem que ser corrigido no decorrer do tempo. Então os regimes de capitalização, o que eles fazem? Eles pegam os juros desse capital, né? E incorporam ao capital no decorrer do tempo. Então, esses R$100 hoje, daqui a um ano, ele vai valer 110, 115, 120, ele vai ter um outro valor, ok? Nesta conceituação, nós podemos identificar dois regimes de capitalização. Uma que a gente chama de capitalização simples ou linear, e a outra que nós chamamos de capitalização composta ou exponencial. Nesta aula, nós vamos estudar a capitalização simples. Vamos ver como que ela é tratada no decorrer do tempo. E numa outra ocasião, nós falaremos sobre a capitalização composta. Bom, vamos entender então o que é essa capitalização simples. Ela comporta-se como se fosse uma progressão aritmética, ou seja, ela vai crescer de forma linear e constante, ok? É previsto o crescimento porque o crescimento ele é contínuo e linear. Então, ele comporta como se fosse uma progressão aritmética ao longo do tempo. Os juros incidem somente sobre o capital inicial da operação, ou seja, da aplicação ou do empréstimo. Como assim, professor?
você vai fazer uma aplicação, por exemplo, de R$1.000 numa instituição, que pode ser numa letra, sei lá, enfim, tem várias aplicações. Você vai fazer uma aplicação a regime de juros simples, capitalização simples. Então você investiu R$1.000 a juros de 10%. Beleza. Então no primeiro período vai render 10% de juros para você sobre os R$1.000. Aí você vai passar a ter lá na sua aplicação R$1.000 mais os juros desse período. Passado o outro período, tem mais 10%. Só que esse 10%, ele incide somente sobre o valor que você aplicou, que é os R$1.000. Ele não incide sobre os juros que já rendeu no primeiro período. Por isso que ele é chamado de capitalização simples. Porque todo o rendimento, independente da quantidade de períodos que esse capital permanecer aplicado, ele vai ser calculado sempre sobre o capital investido inicialmente. Se você investiu R$1.000, todo mês, a cada mês que for rendendo os juros, que for capitalizado os juros vai entrar sempre sobre os R$1.000. Professor, mas eu já tenho R$1.500 lá. Mas os 10% continua ainda sobre os R$1.000, não sobre os 1.500. Porque esses 500 é fruto do rendimento. E na capitalização simples, os juros não é calculado sobre o rendimento, mas simplesmente sobre o capital inicial. Entenderam? Essa é a característica fundamental da capitalização simples. Juros incide somente sobre o capital inicial ou de aplicação ou de empréstimo, ok? Então, apenas o capital inicial, também chamado de principal, rende juros. Isso é a caracterização da capitalização simples. Tranquilo, galera? Bom, mas falar em capitalização simples é falar em juros simples, ok? Bom, o que são juros simples? Por que é chamado de juros? Porque juros é um rendimento em cima de um capital. Toda vez que nós calculamos um percentual em cima de um determinado capital, nós estamos calculando os juros. E esses juros podem ser decorrentes de uma aplicação ou de um empréstimo. E esse juro se diz simples quando ele é calculado unicamente sobre o capital inicial. Ok? Beleza? Bom, por definição, juros simples é diretamente proporcional ao capital e ao tempo de aplicação, sendo a taxa de juros por período o fator de proporcionalidade, tá? Então, sempre o capital, os juros vai ser diretamente proporcional ao capital e ao tempo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto maior for o capital emprestado ou aplicado, maior será os juros. Quanto mais tempo durar a aplicação ou o período de empréstimo, maior será os juros, ok? Isso que quer dizer diretamente proporcional. E se diz que a taxa por período, que é a correção monetária, né, é o índice que vai indicar qual é o valor de correção, ele é chamado de taxa de proporcionalidade. Belezinha? Então isso que é juros simples. Como que nós fazemos para calcular o juros simples? Existe uma formulazinha básica para nós calcularmos os juros simples, tá? Então, o cálculo dos juros vai ser representado aqui por nós pela letra J. J indica juros. E a formulazinha que nós vamos usar para calcular esses juros é essa fórmula aqui, J-SIM. J igual a C, que é capital, vezes I, que é a taxa, vezes N, que é o tempo. Então, é através dessa formulazinha que nós vamos calcular os juros decorrentes de uma aplicação ou de um empréstimo. Vamos entender cada uma dessas simbologias. O J é os juros, o C é o valor do capital, o I é o valor da taxa de juros e o N é o prazo ou tempo, ok? Alguns autores de livros costumam representar o prazo pela letra T, tá? Então, lê-se J-CIT, mas entende-se que N ou T quer dizer a mesma coisa, é o prazo, é o tempo de aplicação. Tranquilo? Belezinha, galera? Bom, como que fica o cálculo do montante? Professor, o que é montante, professor? Montante
é o resultado da sua aplicação. Então você tinha lá R$1.000, você aplicou esse R$1.000 por um certo período, por um certo tempo, né, a uma certa taxa. Passado esse período, esse prazo, você vai fazer o resgate do valor. O resgate implica em quê? Implica no valor aplicado mais os juros que rendeu no período que ele ficou aplicado. O somatório disso, do capital mais os juros, é chamado de montante. Então, entende que a palavra montante quer dizer capital mais juros. Compreende isso? Então, veja bem, galera, eu estou tentando ser bastante minucioso na explicação dessa linguagem matemática, porque é ela que vai aparecer na hora de nós resolvermos os exercícios. Então, o exercício vai dizer para você, calcule o montante. Você tem que entender o que quer dizer essa palavra, tá? Então, montante quer dizer a somatório do capital aplicado mais os juros que rendeu nesse período. Nós podemos representar o montante pela letra M e podemos dizer que montante é igual a C mais J. Ou seja, capital inicial mais os juros. Tranquilo? Bom, professor, mas juros é igual a C vezes I vezes N. Então, se eu substituir no lugar do J, C vezes I vezes N, colocar aqui, não dá para eu encontrar uma outra fórmula para encontrar o montante direto? Dá. Como que fica? Fica assim, ó. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais I vezes N. Então, o que eu fiz? No lugar do J, eu substituí isso aqui, ó. C vezes I vezes N. Como eu tinha um C aqui, colocou o C em evidência. E aí, C dividido por C é 1. Sim dividido por C, corta o C, sobra o I e o N. E aí, nós encontramos essa outra fórmula que, de forma direta, nos dá o valor do montante. Então, você tem duas opções para encontrar o montante. Se você sabe o capital e sabe os juros, você soma um mais o outro, você tem um montante. Se você não sabe os juros, mas sabe o capital, sabe a taxa, sabe o tempo, você pode aplicar nessa fórmula aqui direta e encontrar o valor do montante, sem a necessidade de calcular o juro antes. Ah, professor, mas eu posso calcular o juro e depois somar com o capital? Pode, se você achar mais fácil fazer dessa forma, tranquilo. Mas, na medida que você entender que você pode fazer essa aplicação direta, você vai ver que o caminho mais rápido é por aqui. E, aliás, o que mais a gente precisa na hora do concurso é o caminho mais rápido. Correto, obviamente. Tranquilo? Bom, então essas são as fórmulas que nós vamos usar de apoio para resolver aí uma bateria de exercícios. Vamos fazer alguns exemplos para a gente trabalhar a parte de aplicabilidade. Veja bem, a nossa aula é dividida em dois momentos. Primeiro, a parte conceitual, que você tem que entender. No segundo momento, é a parte de aplicação da fórmula. Você tem que saber trabalhar. Se eu quero saber o montante, como que eu trabalho? Se eu quero saber a taxa, como que se trabalha? Passar de um lado para o outro, todas as transformações matemáticas que tem que acontecer. Então, você precisa saber manusear a fórmula. Porque o teste pode pedir montante, pode pedir juros, pode pedir capital, pode pedir taxa ou pode pedir tempo. Qualquer uma dessas perguntas são passíveis de serem feitas, todas relacionadas à capitalização simples. E você precisa entender o manuseio dessa fórmula. Então, nós vamos fazer agora alguns exemplos para nós treinarmos essas transformações. Ok? Fique bem atento nisso daqui. Exemplo número 1. Olha só. É uma coisa muito básica o que a gente tem falado constantemente, mas infelizmente alguns alunos ainda continuam errando de forma assim bastante infantil exercícios desse tipo. Galera, é um procedimento que você tem que adotar. Primeira coisa, lê com muita atenção o teste. Isso é imprescindível. Você tem que entender todas as informações que o exercício está te colocando. Se possível, anote elas, tá? E que esteja muito claro para você, prezado concurseiro, qual é a pergunta, o que o exercício quer saber. Se você não sabe o que o exercício pergunta, como que você vai dar a resposta correta? Então, você tem que buscar essa interpretação. Então, vem comigo. Um capital de R$ 2.500. Então, eu tenho o valor do capital. Está aqui, ó, C igual a 2.500. Eu já tenho essa informação, já anotei.
esteve aplicado a taxa... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para você que acabou de assistir essa pequena aula aí, é um pequeno trecho dessa aula demonstrativa para o Banestes. Nós do Lá Concursos preparamos aí um curso top de linha, ponto a ponto digital, super atualizado e super competitivo com esse nível de qualidade das aulas do professor que você acabou de assistir. Temos 3 professores para esse curso, para essa caminhada. O professor Sidney Martins, de língua portuguesa, um dos melhores professores de português do Brasil. O professor Jefferson Fiel, professor top de linha. E o professor Luiz Antônio, o responsável pelo Lá Concurso. Gente, olha só, quero fazer um chamamento para vocês. Nós do Lá Concurso estamos no ar há 9 anos e durante esse período de 2010 até a presente data, nós atendemos a todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil, com milhares de pessoas aprovadas nesse período. Gente, papo reto, nós temos conhecimento, nós temos know-how, nosso curso tem projeto pedagógico diferenciado, pode ter certeza absoluta, se você vier matricular conosco, dê uma chance, você não vai se arrepender, tá certo? Então vem para o Lá Concursos, você pode continuar assistindo essa videoaula e o curso completaço, ponto a ponto, por apenas 10 parcelas aí, aliás, 10 parcelas aqui de R$30 é o seu investimento no Banestes 2018. Pode vir que você não vai se arrepender, inclusive nós temos uma cláusula de garantia para este curso online do LAC. Saiba mais, clica lá no chatzinho e conversa com nossos atendentes. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau.